Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos esclarecer algumas questões que parecem não ter ficado muito claras no vídeo anterior. Nós percebemos por alguns comentários que surgiram em nosso último vídeo sobre contra fatos não argumentos, que várias pessoas estão achando que então tá ok falar sobre terra plana, que a gente vai para o relativismo geral, que a gente pode negar a ciência, e não foi dito nada disso no vídeo, nada. O assunto não tem nada a ver com isso. Eu não sei se o pessoal só leu o título do vídeo e comentou, ou se o pessoal de fato assistiu e mesmo assim não entendeu qual que é o ponto central da coisa. Então nós vamos esclarecer e responder também alguns dos comentários que apareceram lá. Acompanhem. E antes da gente iniciar, para não perder o costume, aquele breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição desse vídeo e lá você pode ter mais informações. Bom, então vamos lá. Várias pessoas comentaram achando o seguinte, olha, se contra fatos não há argumentos, a gente pode então argumentar a favor de qualquer coisa ou então argumentar contra qualquer coisa, né? Vejam que nós não dissemos isso no vídeo. Nós não dissemos isso, a explicação do que o Hegel faz no primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito também não deve ser interpretada dessa forma. Eu fiquei até surpreso pelo fato de algumas pessoas terem entendido isso, porque eu nunca entendi, né, o que o Hegel falou lá nesse capítulo dessa forma, né? Simplesmente não dá. Então vamos ver alguns comentários aqui, a gente vai respondendo e vai explicando. Tem um comentário aqui do ou da JBet falando, na prática a teoria é outra. Digamos que nesse instante há 10 livros, sem sombra de dúvidas, na prática não é possível contestar o fato de haver 10 livros. Agora, em profundidade reflexiva, no contexto da filosofia, pode haver cabimento em se contestar a existência dos 10 livros, que na prática são do consentimento humano. Eu não falei nada disso no vídeo. O vídeo não é sobre isso. O que isso tem a ver com o que a gente explicou lá no primeiro capítulo da Fenomenologia? É uma coisa normal, né, na filosofia, a gente sabe, né, que a filosofia ela tem muito disso de duvidar dos sentidos, né, e é uma coisa que influencia a ciência de forma positiva, a gente duvidar dos sentidos, porque os sentidos enganam, né. Essa é de fato uma questão filosófica. Agora, nós não falamos nada disso no vídeo, então esse comentário aqui a gente não tem nem como responder porque não tem a ver com o assunto do nosso vídeo, né. Quem vai falar, tem 10 livros aqui, eu vou contestar que tem 10 livros aqui. Não sei, baseado na obra de quem a gente vai fazer isso? Né? Na obra dos céticos antigos, que não acreditavam nos sentidos? Um próximo comentário aqui. O problema dessa abordagem é que abre margem, por exemplo, para a bolsonarista dizer que a ditadura foi boa. Na minha opinião, foi boa. Tortura foi boa porque era preciso, assassinato foi legal porque na visão da direita isso era o que tinha que ser feito, abre caminho para negacionismo do tipo não houve holocausto, etc. Não, também não tem nada a ver com isso. Qual parte do primeiro capítulo da Fenomenologia a gente pode extrair essa conclusão, que a gente pode negar qualquer coisa? Vejam bem, o que está em jogo no primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito é mostrar que não existe o conhecimento imediato da realidade. Que quando a consciência ingênua ela fala assim, isso aqui é uma folha de papel, quando ela fala isso, ela está expressando algo geral enquanto ela pensa que está se referindo a alguma coisa extremamente concreta. Então, vou dar só um exemplo, né? Como é que os fatos eles não são assim tão imediatos quanto a gente pensa, né? E o problema com o exemplo, eu dei exemplo no vídeo anterior e aí os exemplos acabaram gerando mais discussão do que o próprio conceito. É por isso que eu ainda falei que o Hegel não gostava de dar exemplo, porque o problema do exemplo é esse. Você pode entender uma coisa muito errada. Então, às vezes, que é por isso melhor para fazer a filosofia mais rigorosa, você trabalhar com os conceitos por mais abstratos que sejam, né? Porque exemplo pode enganar. Mas mesmo assim, vamos tentar então com outro exemplo, uma coisa que todo mundo conhece. A gente falar, por exemplo, que a Terra é redonda. Bom, é um fato que a Terra é redonda, né? Fato no sentido popular, que a gente diz que é um fato científico, não é um fato que a Terra é redonda? Sim, vamos considerar que sim. E como que a gente sabe desse fato? Como que a gente chegou até ele? Isso é uma experiência imediata? Isso é óbvio? Você olha assim para o mundo e fala, nossa, a Terra é redonda? Então vocês estão percebendo que esse fato, ele não é um conhecimento imediato da realidade. Esse fato, o fato de que a Terra é redonda, foi obtido através do quê? Da ciência.
obtido através de vários cálculos que o pessoal fez na antiguidade, que a gente já tinha, né, essa ideia de que a Terra era redonda, e depois a gente teve a confirmação de que, de fato, o formato da Terra é esse. Agora, como que a gente obteve esse conhecimento? Então, quando a gente fala assim, que contra fatos não há argumentos, a gente quer dizer o seguinte: não existem fatos imediatos, nós estamos fazendo referência a fatos obtidos de forma imediata, como se fosse aquela coisa assim, não, isso aqui está lá na realidade, não tem nenhuma carga interpretativa sobre isso. Quando a gente fala que a Terra é redonda, é óbvio que tem um monte de cálculo em cima disso, tem observação, tem um monte de coisas envolvidas. É isso basicamente que a gente falou. Ou então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o movimento da Terra, né? O que a gente observa no dia a dia? A gente observa que o Sol, ele se levanta num lugar e ele se põe em outro. A nossa observação nos leva a pensar que, na verdade, o Sol está se movendo. A gente poderia chamar isso de fato, não? Porque a gente está experimentando isso com os olhos. E, na verdade, o que acontece? É o Sol que está se movendo? Não, é a Terra que se move. E aí, contra esse fato de que a gente vê o Sol se movimentando, a gente pode argumentar? Sim, e é o que aconteceu na história da ciência. Contra o fato de que é o Sol que está se movendo, apareceram uns malucos para falar o seguinte: não, a gente está vendo isso, a gente está vendo o Sol se movendo, mas na verdade é a Terra que está se movendo. Uma outra pergunta aqui, pergunta honesta: isso não abre espaço para um subjetivismo também ingênuo? Como a gente já falou, não. Isso não abre espaço para subjetivismo ingênuo. Não é o que está em jogo neste primeiro capítulo aqui. Tá? Então, mais uma vez, nós vamos oferecer de forma bem breve um roteiro, né, como se fosse um guia de leitura para esse primeiro capítulo da fenomenologia. E eu incentivo vocês a lerem este primeiro capítulo, porque ele é muito curto, ele tem cerca de 8 páginas só. E é uma boa introdução a Hegel e dá para a gente entender melhor do que se trata, né? Então, o que está acontecendo ali, no primeiro capítulo da Fenomenologia? Esse primeiro capítulo é interessante que ele, inclusive, lembra o primeiro capítulo também da Lógica do Hegel. No primeiro capítulo da Lógica, o Hegel ele fala que ser e o nada são a mesma coisa. Então, existe toda uma tradição filosófica que acha que ser e nada são coisas totalmente opostas, né? O ser e o nada. E o Hegel vai mostrar o seguinte: não, o ser e o nada são a mesma coisa. Né? O puro ser, o ser totalmente abstrato, sem determinações, é a mesma coisa que o nada. E vejam então que no primeiro capítulo da Fenomenologia, o Hegel vai fazer algo semelhante, né? Ou ele fez algo semelhante antes porque ele escreveu a Fenomenologia primeiro. Ele vai mostrar que o isso, né, o aqui e o agora, eles são abstratos. Aquilo que parece o mais concreto é, na verdade, o mais abstrato. Né? Então preste atenção nessa afinidade de temas aí entre o primeiro capítulo da Ciência da Lógica e o primeiro da Fenomenologia do Espírito. A primeira experiência da consciência é em relação ao agora. Né? A gente deu até aquele exemplo que o próprio Hegel forneceu, né, na Fenomenologia, quando ele fala que você escreve numa folha de papel agora é noite, e no dia seguinte de manhã você lê e você percebe que a sua verdade desvaneceu, né? Mostrando que o agora ele é, na verdade, abstrato. Depois teve um outro exemplo também, né, fornecido com o aqui, né, que você olha para frente e fala aqui é árvore, né, porque você vê uma árvore na sua frente. Se vira para o lado, o aqui é casa, porque tem uma casa na sua frente. Então ele fala, o aqui também ele não é esse concreto que a consciência acha. Então essa é a primeira experiência. A consciência então faz uma segunda experiência nesse capítulo. Ela vai se refugiar no eu. Porque é uma coisa constante da fenomenologia que quando a consciência ela perde a sua verdade, ela, na verdade, ela busca de alguma outra forma justificar aquilo porque ela tenta se agarrar à sua verdade. Então ela vai fazendo experiências para tentar manter aquela verdade, aquilo que ela achava como sua verdade. Então, a segunda experiência que ela vai fazer nesse capítulo, para tentar manter, né, a verdade da certeza sensível, ela vai se refugiar no eu. Ela vai falar, não, tudo bem, né, o aqui pode até não ser concreto, ele pode ser abstrato universal, o agora também, mas o eu, ele permanece. Aí a consciência vai perceber que também não. O eu também, ele também é abstrato. Porque quando ela fala eu, esse eu pode ser dito também por outras consciências. Então o eu também não vai designar alguma coisa concreta, porque outras consciências também são eu. E depois ela vai para a terceira e última experiência, nesse breve capítulo de 8 páginas,
E ela vai então perceber que ao apontar para o objeto, ela vai ter que mostrar que esse objeto é ele e também não ele. E aí a gente tem ali, né, uma fusão disso com não isso, né, com esse objeto com não este e não este, isso e não isso. Então, a gente vai ter ali um universal concreto. Vejam que em todo esse trajeto a gente não falou nada de que tudo é relativo, que a gente pode contestar a ciência, não. A gente está mostrando que o conhecimento que parece o mais concreto, o conhecimento imediato da realidade, ele não é imediato, ele na verdade é mediado, assim como os exemplos que nós já demos nesse vídeo de hoje. Nós mostramos que a Terra é redonda, não é um conhecimento obtido de forma imediata. Agora, o que isso tem a ver com negar que a Terra é redonda e dizer que a Terra é plana? Isso não tem nada a ver com o que o Hegel está mostrando aqui no primeiro capítulo da Fenomenologia. O que nós fizemos no vídeo anterior foi apresentar uma reflexão mais livre em cima da fenomenologia, porque nós afirmamos isso lá, né? O Hegel está lidando ali com objetos concretos, dados no aqui e no agora. E a gente está falando de fatos, e a gente, às vezes, fatos envolvem uma carga interpretativa, às vezes a gente está falando de história, como no comentário aqui colocaram, né? Então eu posso negar o Holocausto, né? Então foi uma interpretação mais livre, como é comum se fazer na filosofia, né? Um outro exemplo é em relação à dialética do senhor e do escravo. A dialética do senhor e do escravo ela é amplamente lida, né, pelos marxistas como se estivesse fazendo alguma referência à luta de classes, talvez uma forma ali ainda inconsciente do Hegel de falar sobre a luta de classes. Mas no contexto mesmo da fenomenologia não tem nada a ver com lutas de classes, né? Ele está falando de outra coisa, não está falando nem de luta de duas consciências, né? A gente já está preparando um vídeo já faz um tempo para falar sobre a dialética do senhor e do escravo, e quando chegar o momento a gente vai abordar sobre isso, né? Mas a dialética do senhor e do escravo, então, da forma como ela é lida nos círculos marxistas, não é exatamente o que está no texto. Né? Mas isso não é um problema, né? A filosofia tem muito disso, é possível, né, você ali partir de um texto e fazer algumas extrapolações, né? Não que essas extrapolações sejam erradas, não é que você pode dizer qualquer coisa e relativizar tudo, né? Você tem que trabalhar ali dentro das categorias e também não tornar o autor uma coisa extremamente diferente do que ele é, dizer o contrário do que ele diz, por exemplo, né? Distorcer completamente o autor, né? Não é isso. Então, o que a gente fez no primeiro vídeo foi nesse sentido, né? A gente falou sobre essa questão de que contra fatos não há argumentos, baseando-nos na fenomenologia do espírito, porque a gente quer mostrar que não existe acesso imediato à realidade. Agora, uma outra fonte também interessante para a gente trabalhar em relação a isso é o Adorno, né? Eu já apresentei aqui no canal este livro dele, né? O Einführung in die Dialektik, a Introdução à Dialética. E esse livro ele tem tradução para o inglês e para o espanhol, para o português ainda não. E nessas palestras aqui em que o Adorno está ensinando sobre a dialética, né, hegeliana, ele vai falar várias vezes sobre os fatos. Ele vai travar um combate aqui com a ciência positivista. Em vários momentos ele vai abordar então essa questão, ele está explicando alguma coisa sobre a dialética, e vai falar, tá vendo? Por isso que não pode falar dos fatos, né? Por causa disso, disso e assado, porque os fatos são assim, e sempre faz uma contraposição entre a dialética e a ciência positivista. Então, aqui, por exemplo, na página 159, ele vai falar uma coisa interessante sobre o que é o abstrato, né? Porque às vezes dá a ideia que a gente tem o abstrato como uma coisa genérica, né? Uma coisa sem concretude, e o contrário do abstrato são os fatos, né? E aí ele chama a atenção primeiro por uma coisa, né? Ele fala que o conceito de abstrato em Hegel, ele significa, na verdade, o contrário do que a gente acha no dia a dia, né? O sentido comum de abstrato. Porque o que quer dizer abstrato em Hegel? O abstrato quer dizer o isolado. Abstrato em Hegel quer dizer o isolado. Aquilo que ainda não foi refletido, né, que não traz a reflexão em si mesmo e que não foi considerado ainda em suas contradições. O Adorno vai falar que às vezes o Hegel usa o termo abstrato no sentido comum, né, mas o conceito mesmo de abstrato em Hegel é esse aqui, o isolado, o ainda não refletido. Então ele vai falar sobre os fatos, ele vai falar que é por isso, né, tendo em vista essa definição de Hegel do que é o abstrato, é por isso que frequentemente, né, isso que a gente está acostumado a considerar como o mais concreto, que são os fatos,
da ciência positivista, né? Os fatos, contra fatos não há argumentos. O Adorno fala, esses fatos, na verdade, né, os dados isolados, eles, na verdade, são o abstrato, são o mais geral. Né? E eles são o contrário do que, na filosofia de Hegel, a gente entende por conceito. Na filosofia de Hegel, é o conceito que traz a marca da concretude. Né? Então, quem estiver disposto aí a continuar nessa discussão, né, quem se interessa por isso, né, sobre essa questão da ciência positivista, sobre os fatos, né, eu acho que essa obra do Adorno é uma obra excelente, né, para não só aprender dialética, mas também já ver como que esse debate ele é feito a partir de uma dialética materialista. Então eu espero que tenha ficado claro, né, que a gente não está falando nada de relativismo total, de negacionismo, de subjetivismo. Isso não tem nada a ver com o que a gente explicou no primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e visite também a página do nosso curso de Introdução à Filosofia e faça a sua inscrição. Um grande abraço e até a próxima.